Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Juliana Ferron e hoje a gente tem um encontro marcado para a gente conversar sobre abuso sexual. Então vamos esperar aí o pessoal entrar, que o assunto hoje é super importante, é um assunto delicado, é um assunto polêmico, é um assunto que pode gerar dor, é um assunto que gera cura em falar sobre ele. A gente está aí no Maio Laranja, né? Esse mês de campanha contra abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então a gente resolveu fazer essa live para falar um pouco desse tema, né? Que é tão pouco discutido, seja nas igrejas, seja até mesmo em meios acadêmicos, né? Não é um assunto muito conversado, muito debatido, muito falado, que é sobre abuso sexual. Então, a gente se propôs a conversar hoje, sem a pretensão de esgotar o assunto, sobre esse tema tão delicado, né? Eu vou esperar a Viviane entrar, é um assunto muito importante. Eu vou esperar a Viviane entrar, vou chamar ela, que é uma convidada minha, uma psicóloga querida, cristã, e convidei ela para a gente conversar sobre o assunto. E se você já entrou aí, Vivian, você me fala, né? Vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Eu não sei se está tão frio aí na cidade de vocês, queridos, quanto está aqui na minha, né? Na minha cidade está 8 graus. Eu estou de moletom, porque eu adoro moletom. A Vivian entrou. Vivi, faz a solicitação aí para você dividir a live comigo. Na minha cidade aqui, queridos, está 8 graus. Então, como eu amo moletom, se eu pudesse, eu posso, na verdade, né? Mas em respeito às igrejas, eu me arrumo melhor. Mas eu ministraria de moletom nas igrejas, porque eu gosto muito de moletom. Deixa eu ver se a Vivian aqui já fez a solicitação para entrar. Já. Eu vou convidar ela para entrar. E aí a gente vai conversando sobre esse assunto. Eu vou dar mais um tempinho para o pessoal entrar. E aí a gente vai introduzindo esse assunto, que é super amplo, né? Oi, Vivi. Oi, tudo bom, Ju? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Oi. Boa noite a todos que estão entrando aí também. Sua cidade está tão fria. De que cidade você é mesmo, Vivi? São Paulo. São Paulo, né? Sua cidade tá quantos graus aí? Nossa, Ju, eu não vi hoje que eu tô o dia inteiro envolvida aqui nos atendimentos, eu não consegui sair dos atendimentos, mas eu não vi. Mas caiu muito a temperatura. Nossa, Ontem estava um dia bem gostoso, mas hoje está bem gelado, caiu bastante mesmo. aqui tá 8 graus, tá muito frio. O meu Não, lençol acho que aqui térmico, eu não não sei chegou se. a 8. Não. Eu não sei se você sabe o que é lençol térmico, mas o meu tá ligado, porque a hora que terminar a live eu vou deitar e a minha cama tá quente, graças a Deus, né? Eu Já que eu morei não tenho alguns pé de anos meia, em Curitiba, eu tinha também, usava. entendi. Vive, então, a gente marcou esse encontro aqui hoje para conversar sobre um tema Uhum, que é um tema muito complicado, né? É um tema pouco falado, tanto em igrejas quanto em academias, não é um tema muito abordado, não tem muito uhum, material, não tem muita literatura sobre isso. Tem alguns livros, bons livros, mas não tem muita coisa, que é o assunto do abuso sexual, né? Partindo da premissa de que a gente está no mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e de adolescentes, eu resolvi trazer esse tema para a gente conversar um pouco sobre o abuso sexual. uhum. E como eu estava falando no início da live, quando o pessoal estava entrando, é um tema que muitas pessoas, por, por saberem que a gente vai falar desse tema, eles nem vão entrar na live.
porque eles não querem, né, tocar num assunto que pode ser que no consciente deles esteja resolvido. Né? Uhum. Muitas pessoas vão entrar na live para ter informações, né, para se munirem de informações, mas muitas pessoas que vão participar da live, elas passaram por isso, elas passaram por um quadro de abuso, né? Então a Uhum. gente sabe como é delicado conversar sobre isso, né? Então eu gostaria que primeiramente você se apresentasse, né? Falasse aí um pouco de você, falasse do teu livro, já pode introduzir trazendo o teu livro e aí depois a gente entra mais a fundo no assunto, pode ser? Pode ser. Então, eu sou Vivian Esteves, né? Eu sou de São Paulo. Eu sou psicóloga e educadora sexual, fazendo a formação também em terapia sexual. E sou mãe do Vinícius e do Breno. E atuo no consultório, atendendo na clínica, né? Adolescentes, adultos, casais. E dos meus atendimentos é específico para mulheres que sofreram abuso sexual na infância. Então, eu trabalho Entendi. nesses atendimentos tanto individual como em grupo de mulheres. E uma das necessidades, né, que sempre tinha dessas mulheres, e tanto com palestras, né, com outros trabalhos também divulgando a questão da prevenção ao abuso, as pessoas me questionavam muito, e principalmente quem já tinha passado por a situação de abuso e que muitas vezes não tratava o abuso, né, nunca tinha lidado com essa problemática, mas acabava caindo de paraquedas numa palestra, em alguma informação sobre o tema. E aí via a dificuldade que elas tinham de poder falar sobre isso com as pessoas. Sim. Então, como divulgar, como tratar esse assunto com os filhos, né? E aí foi que me pediram também para desenvolver esse material, né? E Sim. aí que eu criei esse material específico para adultos, né? Você tem um Então livro, né? tenho esse É um, livro, que é o Precisamos Falar Sobre Isso. Ele é um esse manual livro do adulto. ele é para adulto ou ele é preventivo para criança, Vivi? Esse daqui, então ele é um kit, né? Esse material ele é um kit. Então tem um que é o manual do adulto e junto vem o livro para criança, tá? Ah, entendi. Até entendendo isso porque eu já tinha feito na igreja que eu congrego, desenvolvido um trabalho que chama Aprendendo a Dizer Não também, específico para criança, né? E o que eu entendi, assim, sempre quando ia fazer trabalhos, divulgar isso nas escolas, para professores, para pais, você simplesmente capacitar a criança para tal. Eu dou todas as ferramentas para a criança, mas depois, quando ela busca a ajuda, ela precisa de alguém que vá interceder por ela, que necessite, quando ela relata uma situação de abuso, esse adulto não está preparado e ele não sabe lidar com um tema, ele não sabe lidar, tratar com essa criança, ele não entende a importância da questão do acolhimento dessa necessidade da criança quando ela revela essa situação de abuso. Então, aí que surgiu a necessidade de criar esse material. Então, a ideia era Entendi. tanto com os livros, né, que é esse Uhum. kit, e junto com eles eu desenvolvi também alguns materiais lúdicos, né? Que tem os Sim. personagens do, Olha só. do, do livro, a Nina e o Pililico, que são personagens, são bonecos sexuados, que ajudam a trabalhar as partes íntimas, nomeação, tudo isso com a criança. Também foi feito Muito um bom. jogo da memória, né? Então, assim, a ideia Sim. era de montar um máximo de material, de recurso para ajudar esse adulto a falar com a criança sobre esse tema. Então, como a Entendi. maior dificuldade era como eu vou abordar isso, principalmente para quem viveu o abuso e não ter recurso, né? Então, a ideia foi montar esses recursos para ajudar esses adultos a tratar o tema. Entendi. Isso pode ser usado nas igrejas, né? Em escola infantil, Vivi, Sim, pelos para professores. professores, para educadores, né? Para profissionais também, tem muitos psicólogos, pedagogos que pedem também esse material. Então, ele é bem abrangente, então ele vai ajudar para os dois, né? Com a informação
sobre a questão e também para como tratar com a criança. Então, o livro, ele ajuda depois, o infantil, ele é todo interativo, ilustrativo, então a criança ele se identifica com o livro e ele tem uma série de atividades que vai reforçando cada uma das temáticas que é trabalhado dentro do livro também, que ajuda a tratar o assunto com a criança, né? Entendi, muito bom. E para adquirir os teus livros, Vivi, pode entrar em contato contigo no direct depois? Quem se Pode interessar, através pode do ser? direct. Isso, pode ser. Até também entrando no meu Insta também vai ter um pouco mais de informação, de dados aí sobre esse material também. E aí pode me chamar pelo direct. O pessoal que está assistindo a live, que se interessa por esse tema e outros também na área da sexualidade, pode estar seguindo a Vivi, né? Uhum. A Vivi começou a nos ajudar no grupo de apoio que nós temos em sexualidade, que é o Farol. Nós temos um encontro por mês, né? E a Vivi começou a participar do grupo aí para dar a sua contribuição também com as pessoas que entram ali com crises na sua sexualidade, etc, né? Muito bom ter você com a gente, Vivi. Tá bom? Agradeço a Deus pela Então, sua vida. Depois eu quero que você me mande esse material desses livros para eu divulgar no meu Instagram, tá né, bom. para o pessoal conhecer que tem material bom, disponível sobre esse tema, e com um viés cristão, eu creio, né? Uhum. Sim. Não sei se você aborda de uma perspectiva cristã os seus livros, né? Mas pelo fato de você ser cristã, eles, no mínimo, eles serão neutros, então, né? Eles não terão um viés ideológico, isso já é muito bom. Porque todo o material e literatura que você pega hoje sobre sexualidade, ele é muito carregado de um viés ideológico, político muito grande, que vão contra os nossos valores e princípios cristãos, né? Então, pelo fato de saber que você é cristã e construiu e produziu esses livros, já me interesso muito em ter, Uhum. tá bom? Mando sim. Então, vamos entrar no assunto sobre abuso sexual. Queria que você introduzisse um pouco, Vivi, a respeito do Maio Laranja, né? O que é essa campanha aí de Maio Laranja, que é por isso que nós estamos fazendo essa live hoje. E a gente já vai entrar nesse assunto específico do abuso sexual, né, para a gente entender um pouco mais dessa dinâmica do abuso. Pode falar da... Você estava até falando, né, Ju, no começo aí de ser um assunto que é um pouco falado, né? Eu falo assim, essa problemática do abuso sexual, ela não é recente, né? É algo muito antigo e que está há séculos na história da humanidade. O que é recente, sim, é a gente falar sobre isso. Né? É Sim, tratar esse tema. Isso sim é recente. E que ainda é muito pouco explorado, muito pouco sim. falado. Hoje a gente tem aí essa possibilidade maior com a questão do Maio Laranja, né? Que é essa campanha que vem reforçar, na verdade, a conscientização, né? E o combate ao abuso e à exploração sexual infantil, né? Hoje a gente tem uma lei nacional, né, que é do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, que é do dia 18 de maio, né? Mas aí foi instituído em alguns estados, não é nem todos, né? Mas que vem o Maio Laranja e a gente vem na carona disso para poder aproveitar esse mês, né, para trabalhar esse assunto e poder levar mais informação, né, para as pessoas, trazer mais essa consciência, né, de entender que é a importância do desenvolvimento de uma cultura, né, é uma Sim, cultura exatamente. diferente, né, e que não é só um mês, não é só um dia, né, e que deve ser trabalhado todos os dias do ano, né. Vivi, você acha que se esse assunto em torno do abuso sexual, se ele fosse muito mais conversado em escolas, igrejas, se tivesse muito mais literatura, muito mais matéria, reportagens, você acha que o número de casos denunciados ele seria maior? Você acha que o fato de esse assunto ser oculto, ser um tabu dentro da sociedade, isso faz com que as pessoas mantenham esse segredo, que as mantém adoecidas, porque o que mantém as pessoas no adoecimento é tanto o fato que ocorreu quanto o segredo que elas guardam, não é? O que você acha?
Com certeza. O quanto o segredo, né? Eu sempre falo assim, quando a pessoa consegue trazer à tona que ela sofreu este abuso, né? Já Sim, é aí uma grande libertação, né? Não é simplesmente um passo, ela já deu aí uma bela caminhada, porque o que sim, mais mantém é a questão do segredo, né? Que te mantém sim, aprisionado ali dentro daquela situação. Então, se existisse esse trabalho muito maior, né, nas escolas, nas igrejas, né, eu digo não só a questão do abuso, que quando a gente fala do abuso, a gente tem que falar da educação sexual, né, que eu tenho que trabalhar essa sim, educação sexual para que essa criança aprenda, né, a se proteger do abuso sexual infantil, né. Então, isso. é fundamental ter essa abertura a tratar esse assunto, a trazer isso à tona, porque com certeza iria impactar nas denúncias, iria impactar na quantidade de pessoas relatando, né? Tanto é que, assim, todas as vezes, né, que a gente vai fazer um treinamento, uma palestra, as pessoas conseguem, muitas vezes, trazer à tona, né, ao final disso, que viveram situações de abuso. Sim, Então, o quanto exatamente. que, às vezes, ficaram anos, né? Tem casos de pessoas que passaram 40, 50 anos que viveram essa situação de abuso e nunca revelaram. Né? Sim, E por exatamente. conta de uma oportunidade dessa, de trazer esse tema, a pessoa acaba conseguindo trazer isso à tona e ser uma É, libertação. exatamente, exatamente. É, a gente já começou, então, falando do segredo. Eu acho que a gente já introduziu, já entrou num ponto que para mim é um dos pontos Chave, né? cruciais, né? Chaves, Uhum. assim, a cereja do bolo, na verdade, é de uma questão tão profunda que a cura pode e começa provavelmente com a fala, né, Vivi? Eu vejo que quando você tem esse teto, esse telhado, esse teto de vidro, né, esse telhado que te protege do sol, que não deixa entrar a luz em alguma área da sua vida, quando você tem assuntos engavetados, ocultos, secretos, secretos para quem, né? Para Deus não estão secretos, mas estão Uhum. secretos para o outro, no qual a Bíblia diz que é justamente no contato e na verbalização para o outro que virá a cura, né? Então, quando eu tenho esse telhado, não permitindo que a luz entre em algumas áreas da minha vida, eu me mantenho em uma prisão emocional, em uma prisão dos fatos, em uma prisão de memórias, de recordações, de reencenações. E parece não, quando eu verbalizo, quando eu trago isso à tona, quando eu consigo verbalizar, que foi o que você falou, quando eu começo a colocar isso para fora, é como se esse teto, esse telhado, ele fizesse um buraco, uma rachadura, e entra um faixa de luz. E aí esse telhado ele já não tem a mesma sustentação que tinha antes, Uhum. né? E esse faixa de luz ele vai começar a entrar em outros buracos que esse telhado ele já não se sustenta mais. E ele vai começar a trazer luz para todo aquele ambiente. E eu acho que isso começa pela fala. Dá um salve aqui para o meu pastor querido, pastor Papi Casarini, lá de Fazenda Rio Grande, da Comunhão Cristaba, que está Olá, nos assistindo. Seja bem-vindo, pastor. boa É uma noite, honra aí. pastora. Eu vi, acho que até minha Então, irmã tá aí também. Pati, beijo ah, pra é, você. É. é isso mesmo, cura espiritual versus cura social, familiar, isso mesmo, pastor. Então eu vejo que é, quando a gente aborda esse assunto, quando a gente desmistifica um pouco, sabe, eu tenho tentado em todas as igrejas que eu vou ministrar trazer o tema do abuso sexual, porque ele está por trás de muitas disfunções, ou de muitas crises na sua identidade, não só na Uhum. área da sexualidade, mas na área existencial, A identidade, né? na identidade de não se amar, de não se ver como filha, de se Uhum. sentir desamparada por Deus. Eu acho que o abuso ele traz muito essa questão do desamparo, né? O Senhor não estava lá, o Senhor permitiu, aonde o Senhor estava, que é um dos grandes questionamentos. Eu lembro que
uma vez ministrando para um grupo de mulheres sobre abuso, eu tô tremendo de frio aqui, você acredita? Isso Imagino. que eu tô agasalhado. Eu ministrando certa vez para um grupo de mulheres, e no final Deus me instigou a fazer uma ministração que foi muito forte, de modo que levou algumas mulheres a saírem desse local, sabe, Vivi? Eu não sei como Deus fez aquilo, mas Ele fez. E Deus retirou algumas mulheres de alguns lugares que elas estavam presas. Cativeiros, né? Cativeiros, pelo choro, pelo grito, algumas gesticulando. Cada uma se expressou de uma forma, mas no final veio uma senhora e falou para mim que ela estava há 65 anos presa na cena do abuso. Então, quando a gente traz esse tema e fala muito mais do que o sintoma, mas fala o que está por trás dos sintomas, né? Eu creio que a gente vai encorajando, sabe, as pessoas, primeiro a ver que elas não estão sozinhas, sabe? Eu assisti uma palestra no Paraná, em Londrina, de uma delegada estadual, que ela falou que no estado os índices de denúncia, eles chegavam a 2% dos casos. O que isso quer dizer? Que de todos os casos de abuso, apenas 2% eram denunciados. Então, na verdade, a estatística que nós tínhamos de que cada 5 meninas, uma foi abusada, é um número extremamente subnotificado, que não nos dá parâmetro nenhum, mas que esse número é no mínimo 70% maior. Sabe? Então, é uma questão de que o segredo, né, velado pela família, o segredo velado pela pessoa, porque a família ela também preza pelo segredo. Muitas famílias se sustentam na dor do filho e não abrem para não desmantelar a família. Exatamente. Que na verdade não existe família nenhuma, porque uma família que perpetua, que permite o abuso dentro da família, o pai sabendo, a mãe sabendo que está ocorrendo um abuso e não denuncia e não faz justiça para a vítima, para o filho, perpetua o abuso. É tão abusador quanto aquele que a pratica. Por isso que eu falo desse material, de quando eu resolvi fazer, e não só para pensando na criança, e sim de abordar esse adulto, porque eu vi várias situações assim, né, onde você tinha essa criança gritando por socorro e essa família não querendo fazer nada. E arrumando várias justificativas para não agir. E muitas vezes outras tantas, né, que vêm buscar ajuda e que falam o quanto que a mãe sabia, era conivente, tinha outras pessoas da família com quem já tinha buscado ajuda, mas por uma necessidade, né, por N motivos de tentar arrumar uma justificativa para não buscar essa justiça, né, não ajudar essa criança. E aí, assim, o quanto que você estava falando da questão do segredo, o quanto que o calar, né? Porque é tão simbólica essa coisa de poder simplesmente quando você revela, você traz à tona esse abuso, de você ter essa possibilidade, porque o que esse abusador faz, né? Ele cala, né? Muitas vezes essa família também cala. Né? Então você vai engolindo, né? Não tem fala. Essa vítima, esse sobrevivente do abuso, ele não tem fala, né? Ele é calado durante muito tempo, durante muitos anos, né? E então por isso que até eu estava falando com relação, se existisse muito mais esse assunto, se a gente falasse muito mais sobre isso, iria dar mais voz às outras pessoas também a trazer esse assunto. Né? Porque muitos assim que sofreram, foram vítimas de abuso, nunca receberam esse tipo de informação. Eu tenho até hoje pessoas que me procuram para atendimento e que falaram não sabia que estava sofrendo abuso, não reconhecia aquela situação como abuso. Não identificava, né? Não identificava. Por que não identificava? Não teve lá
né, na sua formação não teve. Por isso que eu falei da importância da educação sexual, né, de ter sim, essa informação, o que é com relação aos limites, com relação aos seus direitos e respeito com o seu corpo, né, com relação sim, ao limite que as pessoas também têm que ter com relação ao que você permite ou não do outro se aproximar, né, sim, e não tem esse tipo de informação. Né? As sim, crianças não exatamente. recebem. E acaba muitas vezes o quanto que. E essa dificuldade, né, do falar, ele vai perpetuando durante muitos anos e muitas vezes por gerações. Né? É verdade. É muito comum também, a gente infelizmente tem dados, né, de pessoas que sofreram abuso, de mães que passaram, foram abusadas, e você tem filhos também que passaram também por abuso. Né? E às vezes o perpetrador é o mesmo, né? É um É o avô. mesmo. Eu atendi uma Era um senhora uma pai, foi vez, avô. eu atendi uma senhora uma vez, irmã de um pedófilo. Esse pedófilo, ele tinha abusado de todas as irmãs, de todas as filhas e de todas as netas. E a polícia estava atrás dele, e ela sabia o endereço dele. E eu lembro justamente isso, que era um perpetrador geracional. Uhum. Desculpa, pode continuar, só lembrei disso. Não, e por isso que fala assim, né, que se você não interrompe esse ciclo do abuso, ele continua. Por isso daí a importância da denúncia, né, de eu não me calar Sim, diante desse abuso, né, porque ele pode não abusar mais daquela criança, mas ele vai abusar de outra. Ele vai sim, abusar de outra filha, de outra sobrinha, ele continua, né, ele não sim. interrompe. Você falou, e eu acho que é uma coisa muito importante, você falou a respeito da voz, né? Uhum. Da criança ser silenciada. E é interessante pensar, Vivi, que hoje esses adultos que foram abusados, e que hoje são adultos, foram abusados enquanto criança, muitos continuam não dando voz a essa criança interior, porque essa criança ela ainda quer falar, Sim. né? Então você falou, ela não teve voz, a mãe não foi a voz dela, o pai não foi a voz, alguém que viu que poderia ser a voz dela para que ela não fosse silenciada, não o fez, né? Mesmo sabendo daquilo que estava acontecendo, porque infelizmente algumas mães elas protegem, né, aquilo que está acontecendo, como a gente já falou, para não acabar com a família, né? Então elas fingem que aquilo não está acontecendo. Uhum. Infelizmente, muitas crianças, quando chegam para falar para as mães que o abuso está ocorrendo, elas são desacreditadas pela própria mãe. Por que eu estou Eu falando da mãe? tenho, Porque eu o tenho maior até. percentual de abuso é do pai e do padrasto, né? As Sim, mães também são abusadoras, mas o sim. maior índice, o maior número é dos homens, é do pai e do padrasto. Pode falar. É. Nós estava falando eu lembrei de um caso de uma adolescente que eu atendi e que ela foi abusada durante alguns anos por esse padrasto. E, e assim, até quando ela conseguiu trazer isso à tona, né, e ela conseguiu revelar, né, para uma tia, e acabou chegando com, a mãe ficou sabendo e tal, e o que a mãe dela falou? Que ela tinha acabado com a vida dela, porque era o único momento que essa mãe estava feliz, que era com esse Uhum, padrasto. E que ela que era sim, culpada, né? E colocou essa adolescente para fora de casa, né? E que, infelizmente, né, acaba sendo comum muito acontecer esse tipo de coisa, né? De essa família que não acredita, que não quer sim, acreditar, né? Que defende esse perpetuador, né? sim, Que acaba preferindo, né, tentar manter essa família ou por questões financeiras ou por N motivos, né? Mas que acaba mantendo esse abuso, né? E sim. desacredita dessa criança, né? Dessa E adolescente para também. ela já foi uma luta verbalizar.
né? Porque volta sim. o que a gente estava falando antes, que existe um pacto entre o abusador e a vítima, na maioria das vezes, que é proposta pelo abusador, que é o pacto do Uhum. segredo que a gente estava falando. Então, para uma criança conseguir verbalizar, um adolescente, ele já deu um passo muito grande até ali. E eu acho que o fato de ser desacreditado, né, traz mais ainda esse sentimento de desamparo, de culpa, Uhum. né, de se sentir indigno, que são sentimentos que é preciso trabalhar, né, Vivi? Eu acho Que que vai repercutir assim profundamente no futuro, sim, né? exatamente, Nesse adulto. E que eu falo assim, exatamente, muitos que sofreram o abuso e nunca trabalharam essa questão, nunca lidou com essa questão. Às vezes trazem coisas durante a sua vida, né, que não tem ideia de que sim, aquilo tem relação com aquele abuso que ela sofreu, exatamente, né? Então, a exatamente, dificuldade a desconfiança, né? A questão da autoestima, sim, a autoconfiança, né? Então, são várias coisas que ele vai minando e vai destruindo essa questão do desvalor, né? Esse sim. sentimento de menos valor, de desprezo, né? De não ter consideração. Então, são tudo características De que vão ser, impactar direto. de ser merecedor da desgraça, por se sentir culpado, Culpado. né? Eu vejo, Vivi, aí você me corrige se eu estiver errada, porque assim, eu gosto do tema, é um assunto que eu leio a respeito, mas você é psicóloga e eu sou estudante de psicologia, então estou recém começando, mas eu entendo que existem dois pilares muito fortes que eles, eles seguram a estrutura da prisão Uhum. da pessoa que viveu o abuso, que são dois pilares. Um deles é a culpa, o outro deles é a vergonha. Sabe? Eu creio que eu vejo o quanto é importante, existem outros também, mas eu vejo o quanto é importante trabalhar esses dois pilares na vida de quem foi abusado, sabe? E aí esse sentimento de culpa ele vem por diversos fatores, né? Uhum. Culpa por é, ter, ter sentido Por prazer, sentido prazer, culpa por culpa. não ter evitado, Uhum. culpa por ter sido uma criança sensual com 6, 7 anos de idade e ter atraído um olhar abusador. Uhum. Então, uma culpa que a criança carrega, que o adulto carrega, que a criança interior está carregando, que ele não trata enquanto adulto, que ele também não dá voz para essa criança que está dentro dele enquanto ele é adulto, que ficam minando as emoções dele, como você estava falando, né? Uhum. E essa culpa parece que continua perpetuando por toda a sua vida, fazendo com que ele se sinta isolado, desamparado, não amável, não desejável, merecedor de fracasso, merecedor de derrota, merecedor de não ser feliz, merecedor de não dar certo, sabe? De não se Então, às vezes valorizar, porque ele tudo aquilo. se relaciona, né, com outras pessoas que também são abusivas, né? Porque ele sente que ele Isso, é merecedor daquilo, de continuar dentro isso, daquele ciclo, né? isso é Da importante. violência, porque ele não tem valor, então para ele qualquer coisa, né, tá bom. Ele se mantém ali. Ele também pode manter por essa culpa as próprias questões do. Eu tenho casos assim também de pessoas com transtornos alimentares, por exemplo, Sim, claro, obesidade mórbida, né, por conta dessa culpa, porque ela claro, acreditava que ela era culpada por conta do corpo, de alguma maneira ela chamou atenção, ela que despertou aquilo, então ela foi culpada daquele abuso, então ela faz isso, uma autodestruição para poder evitar este abuso novamente, né? sim, É, exatamente. então essa culpa ela leva para
né, essa coisa de autodestrutivo mesmo, né? Isso, exatamente. A gente tem pessoas com questões de automutilação, né? Que daí você entra a Sim, raiva e a culpa, né? Que a sim, raiva também é outro desses principais sintomas aí, né? Que você tem sim, consequência do abuso, né? Essa raiva de si mesmo, de também não ter feito nada, raiva desse abusador, raiva dessa mãe, raiva deste pai que não protegeu, né? sim. E aí, se você tem duas formas, né? Ou você vai colocar essa raiva para fora, então eu vou para atacar o outro com essa minha raiva, ou eu acabo me agredindo também, né? Claro, porque a Então, quando eu culpa não trabalho isso, eu ela gera essa acabo, autopunição, sim, né? A culpa gera essa autopunição. E aí eu vou procurar ambientes de autodestruição, que é o que você está falando. Porque esse exatamente. ambiente de autodestruição, ele é para mim familiar, né? Uhum, Então, inconscientemente, eu vou buscar o mesmo ciclo que é o que você estava falando. Eu vou buscar repetir o ciclo. Então, eu vou me pegar em relacionamentos abusivos enquanto adulto, sim, eu vou me pegar em relacionamentos autodestrutivos, numa vida autodestrutiva, uhum, sem ser consciente o fato de que eu estou revivendo, reencenando por o conta ambiente que daquele para abuso. mim é familiar, que é o ambiente de autodestruição. Isso é muito Exatamente. forte, né, Vivi? Isso é muito forte. E é muito importante a gente falar que da questão da culpa, porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo que elas guardam esse sentimento, né? Elas nutrem esse sentimento. Eu Uhum. cooperei, eu gostava, eu senti prazer, eu chamei atenção, e vivem numa depreciação de si mesmas por causa da culpa. Então é muito importante a gente colocar aqui que uma criança, Tem nada, ela, né? ela não É, está preparada para consentir no sexo, né? Ela uhum. não E tem ela não tem nada que maturidade. ela possa, que você possa justificar de uma criança de despertar interesse num adulto. Ela não tem Sim, nada para isso, né? isso, E todo o sentimento que aí eu acho que a grande questão é essa confusão mental que causa por conta de eu ter tido algum tipo de prazer ali, né? sim, Porque exatamente. qualquer pessoa, quando eu sou estimulada, né, Sim, nessas zonas erógenas, né, ele vai causar essa sensação. E isso exatamente. independente, só que a criança, ela não tem consciência, ela não tem malícia, ela não tem entendimento nenhum daquilo que foi causado, né? Por quê e de onde que está saindo Exatamente. aquilo. Então, ela é despertada sexualmente antes de ter qualquer tipo de formação psíquica, né? Sim, Para poder entender e saber lidar com aquele estímulo, com aquele impulso. Né? Então, sim, exatamente. ela é uma vítima dessa agressão, né? Dessa Exatamente. violência. Uma criança ela não tem capacidade, maturidade de avaliar o que está acontecendo, né? Ela Uhum. está sujeita a uma pressão psicológica, né? A uma pressão que vem de uma pessoa com mais maturidade do que ela. Então, ela não consegue avaliar tudo o que está acontecendo, né? E se ela não consegue avaliar e discernir o que está acontecendo, é, isso deixa claro de que ela não é culpada, né? Só Uhum. que muitas pessoas que estão nos ouvindo, eles trazem a culpa justamente pelo fato de terem sentido prazer. E o E aí é abusador, ele importante, usa disso, né? Ele usa sim, justamente disso, porque ele sabe, né? Esse abusador, ele é muito perspicaz, ele é muito inteligente, ele sabe muito bem. Então, ele se utiliza disso para poder gerar esta culpa e usar disso para que essa criança não revele esse abuso. Porque ele exatamente, é gerando uma culpa pressão nela, psicológica, ele exatamente, gerando culpa, ela não revela, porque ela tem medo, ela tem isso vergonha, mesmo. né? E Porque ela acha que ela que causou. é importante o que você falou. Se a criança sentiu prazer, nada mais é do que o corpo dela reagiu a uma determinada forma, no qual ela foi tocada. O corpo reagiu automaticamente.
É né? Ela não natural se... isso, né? É natural, exatamente. Qualquer um que é estimulado, o corpo vai reagir, O corpo vai né? reagir, exatamente. Então não Aí é é porque ela muito tinha prazer naquilo. É diferente, é uma reação fisiológica, né? É da natureza do corpo, não é uma questão isso. de prazer, de desejo, porque ela não tem nenhuma consciência, nenhum entendimento disso, né? Sim, exatamente. E aí é importante você trazer essa questão dos sintomas, né, na vida adulta, sintomas de revitimização, de autopunição, de automutilação, de autodestruição, que pode levar para um comportamento delinquente, pode levar para um comportamento imoral. A gente precisa ver que esses frutos, né, que são os sintomas, que esses frutos, eles vêm de algum lugar, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa não faz a conexão do abuso sofrido. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma palestra e no meio da palestra o menino levantou a mão e falou assim, mas eu com 4 anos de idade fazia sexo com meu primo de 15 e eu gostava e eu tinha prazer. E naquele momento eu entendi o que estava acontecendo e estava filmando, estava passando na internet, eu pedi para eles desligarem a câmera. Eu conversei um pouco com aquele menino e depois pedi para ele para a gente conversar no privado, porque ele não tinha se dado conta de que aquilo era um abuso. E que, quem sabe, o comportamento que ele estava tendo até então, ali, um comportamento disfuncional na sua sexualidade, vinha justamente desse fato, desse fator. E que ele pode estar repetindo, e pode ser repetido na sua vida adulta como um ambiente de silêncio. Eu conheci uma grande amiga que até hoje ela não tem voz, ela não se posiciona, ela não sabe dizer não, né? Uhum. Da mesma forma que algumas pessoas vão para a imoralidade, outras vão para a automutilação, Uhum. né? Você falou que tem casos de distúrbios alimentares, e às vezes se passa anos sondando e falando a respeito dos sintomas, mas a causa, o fator principal, ele não é tratado, Não é abordado. não é abordado. A gente tem pessoas com tentativas de suicídio, né? Exatamente. Tem pessoas que têm uma sexualidade exacerbada, que vive numa Exatamente. promiscuidade, né? Que tem problemas com a pornografia, mas que você Sim, vai ver a claro. raiz está de um abuso, né? Exatamente. E ela fica tentando tratar aquele problema da pornografia, mas tá lá no abuso que ela sofreu e que ela nunca deu conta, né? Então, muitos desses sintomas vão aparecer depois na vida adulta, porque quando a gente fala da repercussão aí do abuso, ele pode ser a curto, médio ou longo prazo. Pode ser que eu tenha sofrido o abuso e eu vou ter sintomas na minha infância. Pode ser que Sim, não, que eu bloqueie isso de tal forma sim. e vai aparecer isso lá na minha adolescência, ou vai aparecer isso lá quando eu casar, É. lá na minha vida adulta. Então, e às vezes, como os outros sintomas eu achava que era porque eu não era muito segura, era uma pessoa mais insegura, ou era mais tímida, e não me relacionava com a questão do abuso, mas aí depois lá na frente, lá na minha vida adulta, que eu vou identificar, né, e todas essas consequências, essas sequelas, e que eles estão relacionados ao abuso que eu sofri lá na infância. Exatamente. Que é uma forma de dar manutenção para essas tralhas emocionais que eu sofri lá atrás, né? De fazer essa manutenção na minha vida adulta, de me manter preso na mesma sensação, né? Uhum. Nessa mesma reviver essas tralhas emocionais, trazer para junto de si o tempo Esse, todo, né? Reviver, né? Nas minhas relações, no meu comportamento, reviver essa tralha emocional, dar manutenção para aquilo que um dia eu fui, para aquilo que um dia eu passei, né? Para aquilo que um dia eu sofri. Então eu vejo que a gente faz essa tralha emocional
e não se pergunta de onde vêm esses sintomas. Que é um Interessante, ambiente né? conhecido, né? Um É ambiente por aquele nós ambiente conhecido. conhecido. Então, acaba ficando, se permanecendo ali, né? Isso, É, e muitas vezes não, assim, é sem se dar conta, né? exatamente. É sem se dar conta do quanto que isso repercute aí ao longo da vida e o quanto que a gente precisa tratar. E muitas vezes, como não teve lá na infância esse acolhimento, eu não tive com quem contar, eu sempre fui calada sobre isso, eu não consigo fazer essa relação, né? Eu tenho essa dificuldade de entender o quanto que isso, porque eu, às vezes, muitas vezes tem pessoas que falam, mas eu não tenho nada, né? Eu sofri esse abuso, Isso. mas não tem nada. Mas porque não consegue fazer essa relação, né? Com muitas vezes essa dificuldade que ela tem. E outra coisa que eu sempre tenho assim, né? A gente, quem sofreu o abuso, você sofreu numa relação, uma questão De relacional, confiança. né? É, De confiança com o outro. E também é com esse outro que eu vou precisar tratar isso. Porque isso. também tem aquele outro caso das pessoas que sofreram abuso e que ela é totalmente aversiva ao outro, às Sim, relações, aos contatos que ela evita, né? sim, Que ela desconfia o tempo todo, então ela não se relaciona, não consegue desenvolver relacionamentos de nenhum sentido, de sim. amizade, íntimo, né? Tem muita dificuldade nisso. Então, também entender que essas pessoas, elas foram feridas por uma pessoa de confiança. Sim, Mas também para ela ser tratada e sarada, ela vai ter que conseguir se relacionar para resolver isso também. é Porque bíblico, né, Vivi? só essa esquiva, essa evitação do outro, ela não consegue tratar, né? Ela Sim, permanece ali. E é bíblico, né? Como você falou. é bíblico, né? Tô até procurando aqui, acho que é Tiago 5. Deixa eu ver se eu acho aqui pra gente falar. Não lembro onde é que tá essa, esse versículo, mas a palavra de Deus fala em Tiago, né? Para que seja curado, né? Fale, verbalize, ponha para fora. Uhum. Aqui a Nice está perguntando: e como faço para se livrar desses sintomas? Uhum. Procure uma ajuda que você possa verbalizar, okay? Que você possa falar, que você possa conversar. A gente sabe que é difícil estabelecer uma confiança com alguém, né? Uhum. Para que possa conversar, se abrir, mas saibam que existem pessoas. Tiago 1,5, eu já acho aqui. Saiba, minha querida, você que perguntou aqui, deixa eu ver o teu nome. Eu nem Nice, tô conseguindo ver direito aqui. peraí que eu preciso colocar aqui o negócio carregar. Uhum. Saiba que existem pessoas que são boas ouvintes, que vão refletir a Cristo e vão crer em você, ok? De Uhum. repente você teve uma fala na sua infância onde você não foi acreditada e pode ter gerado uma desconfiança, né? No qual você não consegue ter esse vínculo com as pessoas para você se abrir. Mas a palavra Eu de vi. Deus, ela É. é eficaz, ela funciona. Então, verbalizar, procurar uma relação de ajuda, seja profissional, pastoral, né, para que você possa falar, né, e orarem com você, abraçarem você, instruírem você, né, para que você possa conversar sobre isso. Pode falar. Exatamente. Deixa eu achar aqui, Thiago. Não, eu vi uma pergunta aqui de uma Oi. pessoa perguntando, deixa eu ver, falando se era para, deixa eu ver aqui, a Kelly, acho que é Keilin, precisa casar para ser curada, né? E não, né? Na verdade, o ideal é que você se cure para casar, né? Seria o ideal. Sim, Mas muitas vezes a gente vai dar conta disso depois de casado também,
né? E aí, e sim, eu falo assim, sempre às vezes esse tratamento, às vezes também vai envolver esse parceiro, né? Porque às vezes quando essa pessoa ela consegue colocar isso para fora, ela consegue se ver, né, como um novo ser de verdade, né? E isso vai impactar com certeza nas suas relações, nos seus relacionamentos, né? Então, com certeza vai sim. modificar também, né? Vai ter uma mudança da forma como você se relaciona com o outro, né? Uma coisa que é muito importante também, assim, a gente entender que quando você sofre o abuso lá na infância, você cria uma série de mecanismos de defesa Verdade. para se proteger, né? Para Isso. conseguir lidar com aquele abuso. Só que quando você cresce, né? Quando você vira adulto, aí você descobre, e você precisa descobrir isso também, que você não tem que mais usar aqueles mesmos mecanismos de defesa. Que aqueles mecanismos de defesa que eu usei lá atrás para me proteger, para me ajudar, já não fazem mais sentido. Porque eu tenho que buscar hoje o quê? O tratar dessas feridas, dessa dor. E quando eu vou tratar delas, eu não preciso mais usar esses mesmos mecanismos, né? Então, muitas vezes as evitações, os afastamentos, né? As pessoas que eu evitei na minha vida, as relações que eu evitei, eu preciso encarar isso de uma outra forma, né? De uma maneira adulta. E por isso que é tão importante quando a gente fala do tratamento, de buscar alguém para ajudar, porque eu preciso tratar essa minha criança que foi ferida lá, que não foi acolhida, essa criança que É. sofreu, que teve uma violência, né? Que foi muito ferida, então ela precisa ser tratada para que ela cresça, amadureça e possa ser um adulto saudável. Porque senão, se eu não trato isso, eu continuo sendo um adulto com uma criança ferida. E eu continuo agindo Sim, como essa criança ferida e não como um adulto, né? exatamente, porque é, esse silêncio que você fala, ele pode ter sido um muro que a criança fez para se proteger, mas hoje é o muro que impede ela de ser curada, essa criança interior. Né? Uhum. Então, isso tem que ser rompido. Né? A palavra de Deus diz assim, deixa eu achar aqui, tem uma parte que está em Eclesiastes 3, né, que fala que há um tempo para todas as coisas. Né? Há um tempo e uma ocasião para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, mas diz em Eclesiastes 3:3 que há tempo de curar, há tempo de chorar, mas também há Uhum. tempo de rir, há tempo de abraçar e há tempo de se conter. Aí lá no 7 diz assim: há tempo de costurar, tempo de se calar, mas há tempo de falar. Né? Então, para que se possa viver em paz. Termina assim o versículo. Então é muito importante que, se todo esse tempo, de repente, você que tá nos assistindo, a nossa live ela tem mais 7 minutos só, ela está encerrando. Se você viveu esse tempo todo, nesse tempo de calar, que diz a palavra de Deus, não por um desejo seu, mas por uma consequência de um pecado que fizeram sobre você, no qual você não teve culpa, é importante você saber que Deus quer que você viva esse momento, que é tempo de falar. Que você encontre uma pessoa de confiança, que seja um amigo, um líder, um pastor, que você procure um profissional, um psicólogo, um psicanalista, que possa ouvir você e que você possa falar, que você possa receber acolhimento, para que você comece a ser curado, né? Para que a cura ela chegue até você e para que esses sintomas que vocês estão deixando aqui nos comentários, que são muitos, e a gente falou um pouco sobre eles, para que eles comecem a ser destronados, né? A serem dissipados ou diminuídos, né? Ou desestabilizados. Entende? Então, eu queria deixar esse versículo
que está lá em Eclesiastes 13, esse capítulo, na verdade, para que seja meditado para quem está nos assistindo, porque eu sei que tem muitas pessoas que passaram por isso e que se protegeram, né, usaram dessa negação que você falou, Vivi, e essa negação, muitos acabaram se escondendo, se enfeiando, sabe? Ficando introspectivos demais, tímidos demais. Cada um reagiu de uma forma, mas a palavra de Deus diz que ele veio para nos dar uma vida em abundância. Então, se você não está tendo uma vida em abundância por conta disso que fizeram contra você, há tempo de você dar voz para essa criança interior, que foi calada, foi silenciada por muitos anos, e que você agora, como adulto, pode dar voz a ela, e deve fazer isso. Queria que você deixasse uma palavra final, Vivi, para quem está nos assistindo. Pode ser? Claro, eu queria falar assim, né? Hoje até uma pessoa entrou em contato comigo e comentando de um post que eu tinha colocado e falando assim, mas é muito difícil, é muito longo, é muito demorado, é difícil se livrar disso. E a minha palavra é assim, o processo, ele não é simples. O processo, ele é longo, dependendo de como que você sofreu esse abuso, de como que tudo isso aconteceu, do tempo, de quem e de como foi acolhido ou não, isso tudo vai fazer a diferença. Então, não é simples, mas ele vale a pena. E ele deve ser feito, principalmente se isso está tocando hoje em você, se Deus está trazendo isso à tona, esse incômodo, né? É porque é o momento e você está preparado para poder lidar com isso, né? Não tenha medo. Eu sempre falo assim, imaginar assim, a gente tem aquela ferida podre, está lá cheia de pus, né? Tá fedido, mas a gente passou anos colocando paninho e tentando cobrir aquela ferida. Só que ela continua ali, saindo aquele pus, ela continua podre, ela continua fedida. Então, para eu tratar isso, eu vou ter que abrir, tirar aquela sujeira, vou ter que limpar, eu vou ter que olhar aquele ferimento, eu vou ter que passar a medicação, eu vou ter que ir tratando dela até ela vai virar simplesmente uma cicatriz. E isso Exatamente. vai acontecer, né? Isso Amém. acontece. A única diferença é eu tomar a decisão de realmente buscar e tratar e me libertar disso, né? Sair desse cativeiro, sair desse lugar que não te pertence, né? Que te colocaram ali, mas que não é o lugar que você tem que estar. Então, é buscar o seu lugar, onde Deus quer realmente te levar. Que Ele tá, e para quem está chamando, vá, porque Ele está te dando condição para poder buscar isso, né? Buscando pessoas de orientação para poder lidar com essas questões todas, né? Então, assim, ele pode ser um processo, mas que ele vale a pena e é possível. Amém, glória a Deus. Vivi, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pela oportunidade, obrigada por todos aí. Pri do Japão também está acompanhando aqui. Beijo para todos, obrigada mesmo. E obrigada, Ju, pelo convite. Foi especial, eu acho que a gente atingiu o objetivo, no meu entendimento, que era realmente falar de algumas, não só falar de estatísticas, sabe? De informações, porque isso você entra na internet e tem. Então, o meu desejo era trazer um pouco mais de vida, sabe? Eu acho que a gente conseguiu gerar vida para quem está nos assistindo e sofreu por um abuso. A palavra de Deus diz em Isaías 19 que ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador. Então Ele já enviou, o Senhor Jesus é o nosso Salvador, o Senhor Jesus é o nosso recurso, o Senhor Jesus é o nosso protetor, mas Ele deu capacidade a homens, a profissionais, a pessoas para que nos ajudem a sair de alguns lugares que a gente não dá conta sozinho. Tá bom? Então tem 20 segundos, a live já vai cair. Eu agradeço
a sua participação, Vivi, um prazer, foi uma honra Obrigada. ter você aqui. Prazer. Obrigada por todo mundo que assistiu, procure alguém, converse, coloque para fora, destrone essa dor e esse mal que está dentro de você, porque o Senhor já liberou a cura sobre sua vida.